E se todo mundo vivesse 5 anos atrasado no estilo de vida, poxa, já estaria em outro patamar de patrimônio. Olá, seja bem-vindo a mais um Café The Brokers. Meu nome é Denis Pinheiro. Eu sou a Cíntia Sávio e hoje o nosso convidado é um gigante. Ele é sócio fundador do grupo PWR, ele é CEO da Capital Upgrade, ele é nosso cliente investidor em Orlando e ele também é nosso mentor no grupo Obsessão em Negócios que a gente participa. Bem-vindo, Paulo Vitor Porto. Eu que agradeço. Obrigado aqui pelo espaço, parabéns pelo trabalho e conte comigo. Paulo, uma coisa super importante. Primeiro a gente chama ele de PV, até difícil, estranho chamar ele de Paulo, chama ele de Paulo, achei estranho. PV, eu queria explorar um pouco o PV como investidor. Sim. Né? O PV, ele é sócio fundador da PWR, ele é CEO e sócio da Capital Upgrade e de mais 7 outros negócios, né? Exato. Então, assim, cada negócio ali é um investimento, né? E fora esse, vocês têm ainda vários outros investimentos imobiliários e tudo mais, né? Dentro dessa ótica de investimento para o nosso público, né? O que te levou a essa trajetória de investimento, né? Como surgiu essa trajetória de investimento de vocês? Como que você, assim, escolhe seus investimentos? Conta um pouco mais sobre essa sua jornada de investidor. Olha, Denis, eu e meus sócios, a gente sempre teve uma mentalidade de visão de longo prazo, tá? Tem até um mantra que a gente deixa literalmente lá na parede. Você foi em Fortaleza, no escritório de Fortaleza, ou em Alphaville, ou em São Paulo, qualquer escritório nosso tem escrito assim, ó: trocamos o que queremos agora pelo que mais queremos. Isso é um mantra para a gente perceber que tem coisas no curto prazo que são muito mais sexys, ou trazem muito mais vontade do que, às vezes, você olhar para o longo prazo, né? Então, isso tudo na vida, da alimentação à saúde, de prazeres da vida normal, cotidiana, a investimento. Então, eu acho que a gente sempre teve esse mote de olhar o que a gente queria fazer de fato e o que era foco. E, para mim, primeiro, pessoas que querem investir, elas têm que saber o que elas querem e o que elas não querem. E muitos empresários ou pessoas mesmo, CLTs ou concursados, elas não sabem exatamente o que elas não querem e elas acabam sendo invadidas e, para não dizer sequestradas, de um caminho que pode ser, inclusive, de investimento. Eu vou falar de investimento, mas eu quero na verdade, tem uma outra palavra que significa isso, que é de construção, né? De construir coisas. Então, a gente sempre teve essa vontade, esse ímpeto, e nem sempre a gente teve essa noção, mas a gente sempre teve essa vontade de construção. Bacana, uma coisa super interessante. Essa frase, né? E essa questão de você ter uma estratégia, saber o que você vai colocar, a questão do longo prazo, né? Porque se você não tiver um perfil de investimento, você começa a investir para tudo quanto é lado diferente e acaba perdendo um foco e aí acaba não obtendo resultado, né? Dentro dessa ótica, né, o que eu acho que era interessante a gente pensar, né? São várias empresas que você investiu aqui, investiu também no mercado imobiliário aqui no Brasil e começou a investir no mercado imobiliário nos Estados Unidos, né? Como é que foi essa questão do por que investir no mercado imobiliário? Como começou essa questão do investimento imobiliário para vocês? Olha, eu sempre gostei. Resta dizer, quando eu era estagiário, eu vou falar que talvez eu esteja falando há 17 anos atrás, 18 anos atrás, talvez. Será que estou fazendo a conta certa? Há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, com saláriozinho de estagiário, eu nem era noivo, eu nem estava ainda com data para casar, mas deixa eu guardar uma parte aqui do dinheiro e essa outra parte, o que é que eu vou fazer? E até por influência de família, minha mãe principalmente, deixa eu começar a pagar esse apartamentinho aqui, lá no subúrbio, que se eu não precisar dele, eu vendo. Se eu precisar dele, eu moro. Então, deixa eu tirar isso da minha vida, esse valor, e já ficar plantando, construindo, né? Essa construção. Eu sei que até ter esse tipo de noção, vontade, é até raro, ainda mais, porque eu nem sei como é que a construtora ela autorizou esse tipo de financiamento, porque
eu não era para ser aprovado, porque eu era um estagiário, não tinha nada no meu nome, e estava ali só botando centenas de reais por mês para que eu pudesse construir alguma coisa. Então, eu acho que desde família, vamos dizer assim, eu já gostei de olhar o lado imobiliário como investimento, como uma solução para... Eu não tinha, nem era ainda empreendedor, nem empresário. Então, peraí, o que é que eu posso construir e me multiplicar aos poucos, fazer o dinheiro trabalhar por mim, agora ou depois? Porque eu sempre fui assim, se o cenário der certo, isso é bom. E se der errado, eu sempre pensei assim, para torcer para que a coisa dê certo, mas se ela der errado, eu não ter uma perda, um prejuízo. Então, beleza, tu compra um terreno, ele pode ser invadido, mas se tu compra um projeto imobiliário, tu acaba, se der tudo errado, tu tem o imóvel, né? Se der tudo errado, tu ainda tem alguma coisa. Então, lá no começo, eu estou falando aí, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, foi assim que eu comecei a pensar. Bacana. Uma coisa super interessante que você comentou, né? Investir, né? É um mix ali onde você coloca risco versus rentabilidade, resultado, né, versus rentabilidade. Né? Uhum. E o mercado imobiliário, ele traz muito essa questão de você conseguir ter uma rentabilidade interessante em algo que é palpável. Né? Você, por exemplo, hoje você tem muita questão de criptomoedas, ativos assim que são muito sedutores, que você tinha comentado, né? Uhum. Só que eles trazem uma volatilidade, né? Uma questão assim que pode, sim, você pode investir hoje e acabar nos sustos tirando dinheiro e voltar a crescer de novo. Então é uma questão muito mais volátil. A questão dos imóveis, né, é uma coisa muito mais segura e rentável a longo prazo. Não tem ninguém faz mais terra, né? É um bem escasso, né? E, assim, a questão dos imóveis só são construídos porque tem demanda para aquela construção, né? Então é um bem que realmente que ele traz a segurança e ao mesmo tempo a rentabilidade. Isso ajuda muito. E nesse olhar, né? Quando você começa a investir no Brasil e depois faz o primeiro investimento com a gente nos Estados Unidos, o que levou você a fazer esse investimento nos Estados Unidos e por que você não fez esse investimento antes? Olha, acho que tudo é uma construção, né? E o estilo das pessoas também diz muito aonde elas vão investir, né? Por exemplo, tem gente que olha para a cripto como um dos investimentos quase que principais dentro do leque de diversificação. Tem outros que olham como o dinheiro da cachaça para ser colocado e pingado a conta gotas. Você não tira do leite das crianças, mas você tira da cerveja e da cachaça para colocar lá. E isso vai dividir opiniões, porque tem muito a ver com o estilo, com a confiança, com o conhecimento sobre aquilo, né? Então, se eu fazer aqui uma rápida retrospectiva, desde que, vamos lá, eu vinha de estagiário, trabalhei no mundo de operações financeiras, fui me envolvendo muito nessa parte de operações financeiras, reestruturação, turnarounds, recuperações judiciais, e até com isso foi que a gente montou, na minha vertical, né? Tem várias outras, minha vertical de consultoria, fundamos o Grupo PWR, que hoje está fazendo 12 anos. Uau, então, hoje estamos comemorando 12 anos de Grupo PWR. Do Grupo PWR foram acontecendo de ter outros investimentos intranegócio, abrindo verticais de novos portfólios, contratando gente, trazendo sócio, reinvestindo no core. Então, assim, essa é uma pergunta que ela é muito ampla, porque primeiro a gente foi reinvestindo aonde? No que era core, no que a gente já sabia fazer. Uhum. E depois, nos negócios que estavam à margem, que poderiam ser trazidos para dentro, tipo capacitação corporativa, com a Capital Upgrade, que hoje associou, ou com os programas de M&A, ou com os programas de mentoria. Tudo isso a gente foi reinvestindo no próprio negócio. Só que, à medida que você vai se relacionando com empresários, vão aparecendo outras oportunidades. A gente foi entrando no mundo imobiliário em paralelo, mas no mundo corporativo com base no private equity sem ser private equity. Começamos a investir no mundo da alimentação, viramos sócios da Vignoli. Começamos a investir no mundo da saúde. Entramos numa empresa de diagnóstico de imagem, outra empresa de APH e de home care. Entramos de mídia e fomos entrando. E a parte imobiliária, no começo, era mais uma diversificação para coisas que a gente gostaria muito de fazer por dois objetivos. Vamos comprar esse imóvel porque no lazer nos atende e como investimento ele vale a pena. Sim. Porque a região tende a se valorizar e se a gente desistir de frequentar ou se a valorização não acontecer, ele é um ativo que serve para eu usar de garantia
de crédito para retroalimentar o próprio negócio. Então, quando você vai percebendo o jogo empreendedor das possibilidades, se você olha única e exclusivamente para o retorno, o ROI da coisa, você às vezes pode se questionar. Mas no caso de imobiliária, a gente sempre olhava para coisas que eu já iria comprar na minha PF para usufruir, eu só trazia outras camadas que não perdesse, ou que pelo menos tivesse a probabilidade grande de ganhar valor de dinheiro no tempo, que isso me ajudasse a montar ativo no balanço mesmo, para que eu pudesse, se precisar, usar isso como um lastro para pegar crédito em banco. E se os outros 3 não fossem mais necessários, que eu pudesse, inclusive, alugar e remunerar, porque estava num ambiente que outras pessoas poderiam se interessar. Então, a gente fez isso no apartamento resort que tem, né? A gente tem até hoje no Nordeste, no mesmo raciocínio em Santa Catarina, no mesmo raciocínio em outro lugar, lá no Porto das Dunas, que é ali no Beach Park. Então, a gente já foi meio que criando essa nossa tese de eu vou usufruir, se der errado, vai valorizar, se der errado, eu ainda posso alugar, e se tudo der errado, eu ainda posso usar como um ativo de lastro para eu pegar dinheiro para investir no meu core. Então, isso foi parecendo muito natural. E a pergunta, por que eu não fiz isso antes nos Estados Unidos? Acho que por desconhecimento mesmo. Por desconhecimento. Se a gente soubesse 8 anos atrás, que quando a gente começou a olhar para esse lado imobiliário como, a gente não precisa mais usar essa grana toda para investir no core, está sobrando, onde é que mais a gente pode investir? Se talvez a gente soubesse disso 8 anos atrás, digo não, talvez, na verdade, muito provavelmente a gente teria entrado nisso 8 anos atrás. Eu acho que foi só mesmo não fomos apresentados ao projeto. Uma coisa nessa linha que é super interessante, que você Falei falou, demais, né? Não, falou bem pra caramba. Assim, 2 coisas super interessantes dessa questão que você comentou. Muitos dos nossos clientes, eles adquirem imóvel em Orlando ou Miami justamente para isso, para conciliar investimento e curtir a vida. Sim. Né? Porque tudo que a gente faz, todo o nosso investimento, todo o nosso trabalho, de certa forma, é para criar momentos especiais para a gente, para nossa família e tudo mais. Então, é fundamental que esse é um investimento que você consegue não esperar lá no final para você colher os frutos dele. Você pode ter uma rentabilidade, a valorização do imóvel e você ter também a questão de você aproveitar e criar momentos especiais. Né? Então, isso é top. Miami e Orlando é fantástico para isso. Uma coisa que o Dudu, seu sócio, comentou é que na época da pandemia ele chegou a ir para os Estados Unidos, chegou a paquerar um apartamento e não comprou. E aí, depois de alguns anos, ele olhou o mesmo apartamento, o valor que ele estava e falou, poxa vida, deveria ter comprado. 50% mais caro? Sim, com certeza. Assim, 2 aninhos, 50% mais caros. Então, assim, em 2 anos, é 50% de valorização do imóvel. Né? Então, é uma rentabilidade muito alta em dólar. Né? 50% em dólar. Quando você coloca isso em real, estava mais do que o dobro do investimento. É porque o dólar foi ficando cada vez mais valorizado frente ao real, né? É isso. Aí tem a valorização imobiliária, tem o câmbio, né? Isso é uma questão que também traz a questão da segurança no seu investimento. Isso. E aí uma questão que você comentou também que foi super interessante é a questão da diversificação. Por exemplo, primeiro você tem que mergulhar no seu negócio, investir no seu negócio, mas depois chega um momento que você está construindo um patrimônio. É importante você ter alguma coisa também no seu patrimônio que seja que tenha assim, esse lastro, que tenha mais um pouco mais de segurança, né? Porque senão você fica com todo o capital em risco. Sem dúvida. Dentro do negócio e é um pouco Você mais fica todo complicado. apostado Brasil, né? Você fica só no risco Brasil. E o risco Brasil é o risco da canetada do político, né? De quanto ele quer imprimir de dinheiro para aumentar a base monetária e o nosso poder de compra diminuir. Eu estava vendo, porque fica essas coisas, né, no Instagram, aquelas comparativos que parece tolo, mas as pessoas não entendem. Eu posso estar falando aqui proporções erradas, mas tinha uma pessoa, eram 3 pessoas. Aí tinha tipo um videogame, aí tinha um carro, aí falava assim, quantos dias você tem que trabalhar no Brasil para comprar, sei lá, era um videogame, lá um PlayStation ou um carro. Ele ficou fazendo vários. Aí quantos dias você tem que trabalhar nos Estados Unidos, quantos dias em Portugal? Era tipo assim, enquanto, na média, tá? Enquanto para você comprar esse carro nos Estados Unidos, você precisaria, sei lá, de 5 meses de trabalho,
No Brasil, você precisaria de 200 meses de trabalho. Era um negócio assim absurdo. Porque enquanto um carro lá estava, sei lá, um Corolla, acho que era 20 a 25 mil dólares o Corolla, e no Brasil é, sei lá, 180 mil reais, uma coisa assim. Eu sei que na conta era um negócio absurdo desse. Só que, mas quando você converte... Mas esse que o pessoal não entendeu. Tempo São de vida, dias né? trabalhados. É tempo então, de vida. Se o cara que é um pedreiro no Brasil demora uma semana para comprar um PlayStation 5 e um pedreiro no Brasil precisa de 5 meses para comprar o mesmo PlayStation 5, isso não tem a ver com conversão, tem a ver com força do trabalho em comparação ao poder de compra. E se a gente entende um pouco disso, a gente entende que tem horas que você precisa diversificar. Porque se você ficar apenas refém do poder de compra no Brasil, às vezes você está ganhando mais aqui como empresário, como concursado, como funcionário, mas o seu poder de compra ele está sendo mais desvalorizado, ele está sendo mais destruído do que, às vezes, aqueles reais a mais a cada ano que você está ganhando. Então, foi um dos pontos também que fez a gente acelerar em buscar a coisa fora, que foi, peraí, como é que eu faço pelo menos aqui um hedge natural, né, de alguma coisa, né, caso daqui para frente seja só para trás, né? Ainda teve isso. Sim. E aí uma coisa super bacana também, né? Uma vez que demorou, deu uma paquerada, demorou um pouquinho para ir, investiu aqui primeiro no Brasil, que era natural, né? Isso. E aí, assim, teve a segurança assim, de fazer esse investimento, falou, vou tentar de novo, vou dar uma olhada. E duas perguntas, tá? O que levou vocês a fazer essa primeira compra, que vocês, tipo, tirei do papel, venci o medo, ficou mais claro para mim. Qual que é o papel da The Brokers em deixar esse investimento mais claro dessa primeira casa? O que deixou mais fácil foi a aprovação do crédito. Que é tentar trabalhar com o dinheiro dos outros, né? A gente não é besta, né? A gente é gestor financeiro. Então, quando a gente viu que ainda tinha a possibilidade de ter um crédito a um juros barato, mais barato que no Brasil, o crédito que a gente pegou tá caro para histórico dos Estados Unidos. Sim. O mais barato agora que se consegue nos Estados Unidos é muito mais caro do que 10 anos atrás no próprio Estados Unidos. Sim. Só que ainda é muito mais barato que no Brasil. Barato no Brasil. Então você Foi consegue... 6,25, não foi que vocês pegaram? Eu acho que foi... Na segunda casa foi 6,25, mas é a pergunta que eu ia fazer na sequência. Eu acho que se duvidar Ao foi um ano, pouco menos. 6,22 ao ano. Que para Estados Unidos é alto, mas para Brasil é de graça, né? Nem menos- pai faz isso para filho. Não. Né? Menos da metade do Selic. Não, mesmo metade da Selic. Então, pô, tem crédito para projeto bom, a gente é ousado. Crédito para projeto bom, então bora. Sim. Então, acho que isso ajudou bastante. Claro que você tem que pagar ali aquela entrada, né? Mas, poxa, então quer dizer que eu posso ter a possibilidade de, com a própria geração de riqueza dessa própria casa e a geração de riqueza do próprio negócio e fazendo com que isso seja sustentável, acho que essa é a palavra. Então, crédito e a possibilidade de fluxo de caixa sustentável foi o que acelerou as coisas. E acelerou o segundo negócio. Essa que eu ia fazer a pergunta. Você, poxa, demorou um pouquinho para fazer o primeiro. E o que levou vocês a... Você teve a segurança de fazer esse primeiro investimento com a gente, né? Que a gente pouquíssimo tempo vocês fizeram o segundo, né? A questão da aprovação de crédito. Inclusive a Foi aprovação quantos meses depois? De fechar, eu não sei. Mas da gente ir, foi 2 meses, eu acho. 2, 3 meses. E foi uma da aprovação primeira de crédito casa tá relâmpago. pronta até a gente fechar a segunda casa, eu acho que foi 3 meses. Inclusive, a gente fechou a segunda estando lá no carnaval, né? A gente foi no carnaval, passar o carnaval entre sócios e família e irmãos, né? Que somos sócios e irmãos. E a família, filho, papagaio e todo o resto. E estando lá, a gente, bora fechar a segunda casa que está fazendo sentido. Foi um desafio enorme pra gente, A inclusive, planilha, para pessoal, casar. a planilha tem que fazer sentido. Então, a planilha começou a fazer sentido, a gente viu que é um bom negócio e a gente Mas fechou o segundo que negócio. seria a planilha fazer sentido? Para tentar deixar mais claro, assim, o que seria, olhando a planilha, o que é o simples? Eu não quero deixar empresários aqui incomodados, porque tem muitos que não têm a DRE do negócio que tem há 40 anos. A nossa casa tem uma DRE. Essa casa tem uma DRE. Quanto que ela custa, os juros, o quanto que entrou de receitas de aluguel, o investimento, o ROI que ela tem que dar. Então, ali, primeiro ali, janeiro, fevereiro e março, que estava um nível de ocupação... Teve meses que estava ocupação 95%, um negócio absurdo. É claro que não é todo mês assim, né?
dali final do ano, vai ser menos ocupação ali, acho que talvez de agosto em diante. Mas, enfim, a gente falou, poxa, isso daqui com 80% de ocupação para em pé e basicamente empata receitas versus investimentos. Então, eu posso criar ativo, entenda, não é de forma passiva, mas quase. Poxa, então faz sentido. E ainda se valorizar, porque eu estou falando aqui só fluxo de caixa, né? Então, o fluxo de caixa do que entra com o que sai, com 80% de ocupação aqui dos aluguéis que a casa está trazendo, para a conta que a gente estava fazendo, isso pode estar desatualizado, mas acho que estava 80% de ocupação. Isso chega num ponto de equilíbrio sustentável para o negócio, poxa, a diferença para ter 2, 3, 4, 5 casas é só o cenário que isso se mantém constante. Então, bora trazer uma outra equação para esse problema, né? Uma outra perna para essa equação, que é uma segunda casa, e bora ver como funciona. E, obviamente, se a coisa for sendo positiva, a gente vai enxertando outras unidades nesse sentido. Porque a gente não é tolo, né? Uma coisa super interessante desse investimento é daqui a 3 anos, mais 2, 3 anos, você vai perceber o seguinte, que a casa ela teve uma valorização e que a própria casa ela pode ser dada ali como, vamos dizer assim, como praticamente uma entrada para a terceira casa. Então, você hipoteca a primeira casa para dar entrada na segunda, né? Então, isso vai ser super interessante, que você vai poder aumentar e ainda mais se tornar mais rápido a aceleração do seu patrimônio em dólar. E aí o que você vai ter o quê? Você vai ter todas essas casas que vão crescendo, sendo tudo aquilo que você falou. Poxa, é um lastro que você tem, que você vai poder ter como empresa para você ter ali uma garantia, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? Que você tem um ativo muito importante. Somado a essa questão, né? Tudo isso foi feito com o quê? 25% de entrada na primeira casa, financiando a uma taxa baixíssima de 6,5% ao ano, né? Onde a própria casa paga as parcelas dela e se valoriza ao longo do tempo. É como se você pegasse e colocasse um bolo no forno e o bolo fosse crescer. Esquece ele ali pelo tempo, ele vai crescer. Fica tranquilo que ele vai crescer, porque a estabilidade da moeda americana, da economia americana, né? Séculos da mesma moeda, são séculos sendo a maior economia do mundo, né? E uma questão que é muito interessante, a simplicidade e a velocidade que acontece os negócios, né? O PV estava falando a segunda casa. A segunda casa foi um desafio para a gente, foi assim, 20 dias assim, que a gente conseguiu fazer todo o processo para conseguir casar a data da viagem de vocês com a assinatura do closing. Ele foi um desafio nosso. Agora tem que correr, viu? Porque agosto eu já quero ir pra lá, viu? Agosto eu já quero ir pra lá. Agosto é um ótimo ano, um ótimo mês para você, tá? É um mês que você vai estar tranquilo. Porque a primeira já tá com os aluguéis coordenados. Né? Então eu não posso ir em agosto nessa primeira casa. Então eu tenho que ir em agosto já na segunda. E já deixa reservado, senão você vai ficar essa semana sem. Tá reservado. Já reservou. Uma coisa super importante, que quem faz os primeiros investimentos, a gente sempre avisa. Reserve as datas, senão você não vai conseguir alugar a sua data. Porque, como o PV falou, meses de 95%, 80%, isso é muito rápido. Olha o absurdo aqui. O pessoal vai achar que eu tô ganhando comissão disso aqui, não tô não, tá? A gente foi, todos os sócios, esse ano no Carnaval. Tem 2 semanas. Vamos no Carnaval no ano que vem? Vamos. Dudu foi entrar para reservar. Já estava reservado. Do ano que vem, Carnaval do ano que vem, já tinha sido reservado pela agência. Uhum. Aí, poxa, galera. E, tá vendo? Com quase 1 ano de antecedência. Sim. Tem muita antecedência e o calendário é cheio. Assim, você falou assim, a primeira casa de vocês, por exemplo, no primeiro mês já encheu ali uma taxa de ocupação, não foi só dos 3 primeiros meses. Ele já estava ali um calendário cheio ao longo do ano, né? Então você tem muito isso. Se você quer, principalmente assim, o brasileiro tem que também ser esperto para usar nas datas certas. Por exemplo, o fevereiro é uma excelente data, porque o brasileiro ele acha que quem vai mais para lá é o brasileiro, mas quem usa mesmo as casas de férias nos Estados Unidos, em Orlando, é o próprio americano. Sim. Então, 4 de julho. 4 de julho. Né? Cara, é o dia que você vai ganhar dinheiro. Natal.
Deixa lá para ganhar dinheiro. Agora, assim, Carnaval, 7 de setembro, esses feriados que são prolongados no Brasil, são fantásticos de ir. Sim. Que vai uma taxa de ocupação normalmente você vai estar rendendo um pouco menos. E aí você deixa ali períodos diferentes onde o americano vai dar muito dinheiro. Mesmo assim, reserva antes, senão vai estar Reserva alugado, antes, né? que nem quando você no carnaval. E, PV, uma coisa, né? Você é muito ocupado, né? Você tem as suas empresas, tem as imersões e tudo mais. E uma preocupação que o brasileiro tem é com relação à gestão, né? Você acabou de falar da agência, né? Como é que está sendo essa sua experiência aí da gestão? Olha, quando você tenta fazer tudo sozinho, é mais barato. Só que também é mais complicado e às vezes você não consegue. Eu conheço alguns amigos que fazem a gestão da própria casa. E, com certeza, eles têm na DRE deles, se eles tiverem, um percentual talvez maior de lucro por locação. Só que eu vejo que eles têm um percentual menor de ocupação. Aí não vale a pena. Entendeu o que eu quero falar? Sim. Fora a dor de cabeça Fora a dor de que o cara tem. cabeça, o estresse que tem, porque é uma casa, tem que dar manutenção, tem que anunciar, tem que responder às pessoas que estão lá. E aí, se for para ter uma dor de cabeça nova, Sim. um investimento novo com a dor de cabeça nova, nesse caso a gente não estava afim. Tanto que a gente falou o seguinte, não, ela tem que se pagar, mesmo a gente colocando os intermediários, e isso tem que compensar. Sim. E compensa, e assim, pelo menos nesses 4 primeiros meses que a gente está vendo, compensa pelo comparativo que a gente viu por 2 coisas, né? O nível de solicitação que a gente não recebe, né? A gente não recebe essa solicitação de manutenção, saiu pessoas que tem que arrumar, vai alugar e aí o que é que faz? Negociação, isso a gente não tem. E pelo nível de ocupação, porque é muito mais profissional essa divulgação feita por profissional, né? Então, sei lá, os caras divulgam em sei lá quantas plataformas, né? Então, assim... É basicamente um ativo bem mais financeiro. simples. Um ativo Exatamente. financeiro. Você coloca, como se fosse, por exemplo, comprei um CDB, estou investindo no CDB, no CDI. É um dinheiro que você está ali e você vê ele rendendo, você vê você tem um extrato de rentabilidade dele, tanto as entradas, saídas, taxa de ocupação, e que você pode de vez em quando usar. Você não é uma preocupação, não é um trabalho a mais. Porque se fosse mais trabalho, eu vou ser sincero, investe no seu negócio. Com certeza. Né? Porque a não ser que você seja um investidor do ramo imobiliário que trabalha só com isso, e mesmo assim, se for em Orlando, né, tem gente muito profissional. Eles são muito especialistas. As pessoas, assim, o americano é muito especialista. E todo mundo que trabalha lá, mesmo sendo brasileiro, né, ele acaba se especializando. E quem quer fazer muita coisa lá não dá certo. Então, se você sendo um especialista, você vai ver que é muito mais rentável. O intermediário, na verdade, não é uma pessoa que vai ali para sugar, mas é alguém que vem potencializar seu resultado. É muito interessante esse modelo e traz muito resultado, né? E aí, essa é uma dúvida de bastante gente, né? Por isso que eu quis que o PV desse aqui o testemunho dele, né? Porque a pessoa fica tranquila enquanto a casa é gerenciada, né? E na hora que ela quiser, ela reserva e usufrui daquele investimento, né? Investimento bacana. E como é que foi a sua experiência na primeira vez que você usou a casa de você? Você foi lá depois do carnaval ou não? Não foi. Não foi? E aí, foi agora, né? Foi o quê? Foi dois meses atrás. Isso, 2 meses atrás. Calma aí que a vida de empresário também não é esse mar de rosa, você imagina, não. Tem muita coisa aqui. Se Deus quiser, eu consigo em agosto agora também de novo. Mas, foi muito bacana, né? É diferente, né? Já fomos algumas vezes aos Estados Unidos. E é diferente quando você vai sabendo que aquilo ali, poxa, é teu. Tá bom que é um investimento, tá bom que outras pessoas vão usufruir daquilo, afinal, quando você não tá lá, eu quero que isso gere receita. Claro. Mas é diferente para você, é diferente para sua família, é diferente para você como entendendo o que está acontecendo na sua vida. É diferente, tá? Sim. Então, até meus filhos, a gente entrou lá, papai, essa casa é nossa. Tipo assim, meu filho, essa casa é nossa, assim. Mas então quer dizer que se a gente vier de novo para cá, a gente pode ficar aqui? Sim. Meu filho de 7 e de 5 anos, né? Tem um novatinho de 7 meses, mas ele ainda não fez essa pergunta, não. Aí você vê que eles ficam assim, destrava até na cabeça deles uma possibilidade, né? Que legal. Eu não sei o quanto que isso pode impactar, inclusive, nesse raciocínio dos meus filhos. Poxa, então quer dizer que eu posso ter uma casa fora do Brasil? É possível? Poxa, Sim. É possível, que legal. Bacana. Então, é difícil de explicar, né? Até quando você chega lá, aí teve lá, a gente foi recebido da própria agência, né? Com
os bonequinhos, um Mickey e a Minnie, uma tábua de frios e uma cartinha escrevendo lá, dizendo, olha, sejam muito bem-vindos. Cara, isso é muito legal, isso não tem preço, não. São coisas que você consegue entender bem, mas é impossível de explicar. É só sentindo Legal. mesmo, né, Pepe? Uma coisa assim que você sentiu. Assim, uma das coisas que a gente estava conversando outro dia que você estava lá, né? Era a questão assim, puta, meu menino estava lá fazendo ovo, acordou lá, ele estava lá na cozinha se virando sozinho. Ele estava tão empolgado que, pois é, aquela coisa, né? Eu crio meus filhos para que eles sejam um pouco autônomos, né? Assim, que eles se desenrolem. E aí, no outro dia de manhã, 6:30 da manhã, pô, a gente viaja, uma viagem que é longa, que é cansativa, independente de que lugar do Brasil você saia, é cansativo, né? Com criança, com mala, com tudo. Você chega, dorme, e no outro dia, vou acordar um pouquinho mais tarde. 6:30 da manhã, um barulheiro lá. E aí, papai, vem, papai. O menino tinha subido lá pegaram a cadeira, subido, ligado o fogão, né? Que é um fogão elétrico, feito o ovo, fiz café da manhã. Ou seja, o que devia estar passando na cabeça dele para ele se sentir assim tão à vontade a ponto disso? Que ele não tinha feito ainda aqui em São Paulo, né? Ele não tinha feito isso em São Paulo. Que legal que ele se motivou a ponto disso, né? Então, são coisas que não se explicam. Eu sempre falo que quando a pessoa investe no Brasil pela primeira vez, ela cria um legado, né, para as próximas gerações, porque ela é aquilo que você falou, abre a cabeça das crianças, das próximas gerações, de que tudo é possível, né? O mundo está aberto para elas, né? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa, você está falando das gerações futuras, né? A gente tem uma questão assim dos filhos da gente, tudo a porta que abriu para os filhos. Eu acho muito legal isso. E aí você comentou também que a sua mãe também era uma questão que motivava você a investir, fazer alguma coisa. E como é que foi para sua mãe ali a questão de você tem uma questão de sentimento seu para com sua mãe, dessa sua mãe para com você? Você, poxa, ó, eu tô investindo em 2 casas aqui nos Estados Unidos, não é qualquer coisa não. Eu nunca cheguei a conversar com ela para saber o que ela pensa, mas sem dúvidas, né? Ela não foi ainda, até um puxão de orelha, que eu falei, bora, em agosto tire suas férias pra gente ir junto. Mas, assim, sem dúvida, ela que construiu patrimônio do zero ali e dinheiro contadinho. Eu acho que minha mãe é a melhor pessoa para dar dicas de gestão financeira. Não porque ela sabe de muita técnica, mas porque ela soube se organizar mesmo do jeitinho dela, quase sem nenhum tipo de técnica mesmo, e saiu construindo a vida dela. Imóveis já para alugar, então ela sempre teve esse raciocínio de construção que eu acabei herdando e observando, e uso isso até hoje. Essa parte financeira do PV vem da mãe? A financeira técnica nem tanto, mas isso de se organizar, de não adiantar estilo de vida, de guardar algo imediatamente para coisas que você não sabe exatamente para que vai usar, mas não adiantar estilo de vida. Que às vezes, quando você ganha mais um pouco, a população normal já ganhou mais, ele já antecipa estilo de vida. E se todo mundo vivesse 5 anos atrasado no estilo de vida, poxa, já estaria em outro patamar de patrimônio. Basta atrasar seu estilo de vida 5 anos, sempre, né? Sempre, lógico, não estou dizendo que você só vai resolver comprar alguma coisa cada segundo, não é isso, mas você está sempre... Poxa, esse estilo de vida que eu estou tendo agora é um estilo de vida que eu poderia ter tido 5 anos atrás. Lógico, uma forma boba, tola, tosca, né? Não é uma dica de investimento financeiro, mas é uma lógica que eu acho que ajuda muito. Ajuda muito a você fazer patrimônio, ajuda muito a você não antecipar coisas que às vezes são desperdícios ou fúteis para aquele momento, e ajuda muito, inclusive, a você não dar passo para trás, né? Porque se você consegue dar um passo no seu estilo de vida apenas quando você tem certeza que vai conseguir manter aquele estilo de vida pro resto da vida, você não tem nem frustração, né? Você nem se frustra em dar um passo para trás. Porque a pior coisa que tem é você agora que está acostumado com isso e porque deu um tropeço, agora você tem que dar um passo para trás. Seja no seu hobby, seja em como você se alimenta, seja em como você viaja, seja em que carro você anda. Dar um passo para trás é doloroso. Então, para você não ter esse risco, é só você não antecipar o passo para frente. Eu sempre pensei assim.
Sim. PV, e pensando nessa linha, né? Primeiro você criou esse estilo de vida na sua vida, depois você funda o grupo PWR, você ajuda vários empresários, depois você vai ali para a área de capacitação, né? E vai mentorar vários empresários, né? Então você conhece muitos empresários, tem muita experiência. Qual que você vê que é a maior dificuldade dos empresários nessa linha que você está falando aqui para gente? Eu acho que a maior dificuldade é ter essa lucidez, sabe? Eu acho que essa lucidez empreendedora falta. Não falta para o empresário vontade, não falta para o empresário boa índole. Eu vejo realmente boa índole nos empresários. Claro, tem os pilantras, com certeza, como tudo na vida. Sim. Tem os empresários mal intencionados, sim, como tudo na vida. Mas, só nesse ano, agora, que a gente está em maio, já deve ter passado pelos nossos programas uns 3 mil empresários. Só em Fortaleza agora foi 1.500, então acho que até muito mais do que isso. Na nossa jornada, só de Capital Upgrade, mais de 40 mil empresários. E eu posso afirmar, não com a estatística, mas com o sentimento, que a grande maioria tem essa boa vontade. Agora, eu acho que ele não tem essa lucidez estruturada de sentar e se fazer essas perguntas, né? Sim. Será que eu estou antecipando o estilo de vida? Será que eu estou plantando algo para o futuro? Será que eu estou diversificando corretamente? Porque o diversificar também pode ser a desculpa para eu desfocar e atirar em qualquer lugar. Então, se o empresário trouxer essa lucidez para o dia a dia dele e trazer isso como estratégia, eu acho que mudaria muito aí o legado financeiro, o legado societário e o legado até mesmo familiar, porque isso impacta em toda a família, né? Sim. Uma coisa assim que o empresário tem, que você comentou, ele sai, ele quer fazer acontecer, ele quer ajudar as pessoas, ele quer progredir, mas infelizmente a gente não tem essa educação financeira, né? Nem da base, né? Não tem educação financeira nenhuma no Brasil, né? E aí com a Capital Upgrade, se você ajuda muito nessa educação financeira, e com a PWR vocês ajudam a suportar ali os negócios, né? Então são duas frentes diferentes, mas que apoiam o empresário, né? Nessa conquista aí de uma estrutura melhor, principalmente a parte financeira, eu diria. Até esclarecendo para quem está em casa, né? A PWR é uma das maiores empresas de gestão do Brasil, né? PV? Fala um pouco. Hoje, na PWR Gestão, agora, no exato momento, a gente deve ter projetos em 24 ou 25 estados brasileiros rodando nesse exato momento. Então, quando a gente fala principalmente de middle marketing, a gente está, sem dúvida, entre as maiores do Brasil. Sim. E na Capital Upgrade, que é a vertical do grupo de capacitação corporativa, Sim. a gente tem crescido bastante, principalmente de meados de 22, que foi quando eu vim para São Paulo para ficar à frente do escritório da PWR aqui de São Paulo e também ficar à frente do projeto Capital Upgrade, que hoje mesmo, eu antes ficava dividido entre as duas empresas. Hoje, mais de 90% do meu tempo é dedicado à Capital Upgrade como CEO da Capital Upgrade. Então, essa é uma empresa que ela cresce, graças a Deus, e por muito trabalho de forma vigorosa. Então, vocês são fruto disso. Vocês estão acompanhando Sim. pouco, até no curto prazo, né? Vocês entraram recente aí na jornada da Capital e as coisas estão, graças a Deus, avançando muito bem. Então, o que a gente faz? A gente mostra para os gestores o jogo da gestão, a gente mostra o que precisa ser analisado, mostra como eles podem fazer isso, e se eles precisarem de braço e se eles precisarem de apoio, a gente está lá do lado, mexendo nas gavetas do empresário, caso ele permita, ou até mesmo influenciando na decisão, caso eles desejam. Então, tem sido uma jornada muito boa. Sim. É uma coisa que eu... Não, só ia contar para quem está em casa a nossa jornada na Capital Upgrade, né? A gente conheceu o PV e os outros sócios porque eles procuraram a The Brokers para fazer o investimento deles em Orlando. Então, eles fizeram o investimento na primeira casa e no dia do fechamento, nós estávamos almoçando, né? Eles são todos muito legais, muito simpáticos, a gente se conectou ali. E aí, eles começaram a comentar que eles tinham imersões no Brasil, que eles faziam capacitação, e a gente foi convidado para participar do Obsessão em Negócios. A gente foi
num evento, né, Denis? E aí a gente adorou, agora a gente participa da Obsessão, a gente já fez o Imersão, a gente participa do Imersão, inclusive. Foram no Summit. Fomos no Summit, já mandamos nossa equipe. Nossa equipe foi para o Summit, nosso diretor foi para o Imersão. Então, eles começaram como nossos clientes, nós viramos clientes deles. Como todo bom negócio, né? Exatamente. Dá para ser bilateral em tudo. Exatamente. E vocês compartilham um conteúdo de muito valor, porque você não tem uma faculdade que te ensina a ser empresário, né? Você aprende a ser empresário na raça. É verdade. E aí, quando você, às vezes, faz o Imersão, quando você entra nesse ecossistema, você percebe uma série de ajustes que tem que fazer, né, no seu negócio, né? Com certeza. São várias coisas fantásticas, né? Uma das coisas assim que eu, assim... A Cintia usou a palavra assim, legal, né? Assim, que eles são realmente muito legais. Mas, assim, o que é bacana mesmo, assim, né? Tecnicamente, que a Cintia também reforçou, que eles agregam demais tecnicamente. Então, o time da Capital Upgrade, da PWR, agrega demais tecnicamente. Mas eu diria que tem um ingrediente que é muito bacana, que é a questão da atitude do empresário próspero, tá? A prosperidade, primeira coisa, a gente né? se conectou como pessoa, Como né? pessoa, Porque né? são todas pessoas muito prósperas, né? a questão de pessoas prósperas, elas são gratas, né? Então tem uma questão de gratidão, de você é um jarro que transborda a prosperidade. Então assim, é uma coisa que eu queria reforçar de vocês, que é uma coisa super bacana, que quando você prospera, tem pessoas que prosperam e ficam pegando cada moedinha que cai ali, tem pessoas que prosperam e que essa prosperidade, ela jorra, sabe? Como se fosse um jarro que está ali constantemente jorrando. Outro dia eu falei que é um versículo da Bíblia que fala que a luz tem que estar no ponto mais alto, né? Que tem que brilhar porque ele tem que iluminar todos. De certa forma, vocês fazem esse papel muito bem feito, essa questão dessa gratidão, dessa prosperidade. E isso faz com que todos que estão à volta tenham esse mesmo comportamento e é muito bacana. Está dentro do grupo, no Obsessão em Negócios. A gente tem membros do mesmo negócio que a gente, né? Então a gente pode trocar figurinhas do mesmo negócio, né? Super interessante. Mesmo negócio no Brasil, né? Que a gente tem uma incorporadora no Brasil também. Aqui o foco do Café de Brokers é os imóveis em Orlando e Miami, mas no Brasil a gente também tem uma incorporadora, né? E a gente tem outros incorporadores lá também que a gente troca as figurinhas também, né? Você pode trocar assim, as dores que você tem, assim, entender, poxa, compartilhar figurinhas, aquelas figurinhas que são assim, aquelas premiadas mesmo. Assim, eu falo, tá aqui, ó, aqui é minha análise de mercado, aqui tá aqui como que eu fiz minha análise de negócio. Então, assim, é um parceiro seu, do mesmo, se poderia ser encarado como um concorrente, né? E, na verdade, o cara tá agindo como parceria e abrindo um negócio de um para o outro e podendo aprender com o outro. Isso é muito legal nesse ecossistema que vocês criaram, que é um ecossistema de prosperidade. E PV, conta um pouco para a gente como é que foi também essa questão de você é empresário, você tem ali a empresa de gestão e, de repente, você passa a ser um professor, né? Porque você hoje capacita outros empresários também, né? Como é que foi isso para você ali, junto com o Lázaro e tudo mais? Olha, foi bem difícil, porque a gente não é professor, a gente é um bocado de especialista naquilo que faz, que fez dezenas ou centenas de vezes aquilo que a gente está ensinando, mas no final das contas eu sou um empresário, um consultor com um microfone trazendo aquela didática que a gente já trazia para os nossos clientes. Então a gente sabe, e não é criticando os professores, mas que às vezes ser didático e lúdico tem vezes que é muito necessário, mas nesse ambiente às vezes as pessoas estavam mais preocupadas em ser lúdicas, didáticas, do que serem profundas ou resolutivas. Sim. E, às vezes, a gente recebia até várias críticas, porque a gente pegava, tá aqui, é assim. E como não tinha muito show, não tinha muito oba-oba, só tá, mas e aí? Não, é isso aqui. Aí o pessoal ia puxando a orelha. Paulo Vitor, não, pô, tem que ter um cenário melhor, tem que ter equipamentos mais bacanas, tem que você trazer mais emoção. A gente, nossa, tá, mas a gente não é assim. Então a gente foi meio que levando para até onde a gente topava ir, certas coisas. Então a gente nunca vai ser mais show do que a gente e muito mais, como é que eu posso falar? Intenso do que a gente já é. Então a dificuldade foi que o mercado às vezes pedia certas coisas que a gente não está disposto a dar. Tipo, o marketing pedia certas promessas que a gente fala, tá, mas isso das promessas não dá para falar. Ah, mas fulaninho faz. Mas não é verdade.
Ah, então, mas aí vai ser mais difícil vender. Eu vou prometer um negócio que não existe. Sim. Os 3 passos para isso daqui acontecer. Não existe 3 passos. Pode ser 19 para alguém, pode ser 1 para um, e pode ser impossível para outros. Como é que eu vou dizer 3 passos para todo empreendedor faturar mais? Eu não consigo fazer isso. Eu estou falando aqui até promessas bobas, mas quando vem do marketing digital, e não estou criticando o marketing digital, até porque o marketing digital faz o que o especialista permite que faça, né? Então tinha coisas que foram difíceis fazer, que foram difíceis convencer o Lázaro, que falava, não, pô, eu não posso fazer isso. Não, e nem vai. Mas, ao mesmo tempo, Lázaro, se a gente está achando ruim que pessoas que não têm a competência e o compromisso que a gente tem estão aí, elas estão explodindo e brilhando, o tal dos gurus de palco estão crescendo, estão morrendo de ganhar dinheiro, inclusive, é culpa nossa. Culpa Sim. nossa porque é que nem Brasília. Não tem cadeira vazia em Brasília. Sim. Alguém vai se eleger e vai estar lá. Que os melhores sejam eleitos. Então, sabe por que a gente está chateado que tem guru de palco? Porque a gente deixou a cadeira vazia. Então, vamos ocupar a cadeira. E esse é o segredo do sucesso de vocês, né, PV? Porque todas as capacitações que vocês têm, né, tanto o Imersão, o Summit e o Obsessão, né, que é um grupo, né, eles são muito profundos, né? Vocês trazem um conteúdo muito profundo, né? Um conteúdo que você não encontra em qualquer lugar, né? Você não encontra no chat GPT. Olha, o Summit, como você vê hoje, ele tá denso. Só que a gente já diminuiu a densidade dele, acho que em 60%. Caramba. E mesmo assim a gente ainda tem esse problema. Por quê? Só agora. Tem um especialista que está revendo todos os nossos programas. Ele falou, Summit, fantástico. Mas vocês estão entregando muito. Caramba, a gente já reduziu bastante a entrega, porque estava denso demais. E aí a gente falou, mas a gente não consegue. É mal de consultor. Qual é o consultor empresário? Ele quer ir para resolver. Só que a gente entende que tem alguns formatos que, se você for para resolver, ou sobrecarrega, ou às vezes atrapalha o resto da esteira. Mas a gente não consegue, isso já é um problema mesmo, assim, a gente não consegue ir superficial demais, entendeu? Na coisa, não consigo. Cuidado com o caminho, tá? Assim, porque a gente tem muito, assim, a gente já participou de alguns outros eventos, algumas outras imersões, alguns outros clubes, né? E muita gente... Na promessa, tem imersão que parece que é igreja. Uma promessa. O cara não entrega nada e entrega muito, né? E você vê que a pessoa tem conteúdo, isso que é o pior. Sim, você vê que a pessoa tem conteúdo, poderia entregar mais. Mas aí você fala, a primeira etapa ali, pô, tá, mas quando é que vai começar? Tem jeito. Você vai, ele passou o primeiro dia e quando é que vai começar? Não dá, entendeu? Assim, então, é importante ter uma esteira de produtos, mas é importante ter uma esteira de produtos que tenha entrega. E assim, eu acho que o diferencial de vocês na Capital Upgrade é que, assim, cara... A esteira de vocês tem entrega. A gente levou nosso diretor ali de obras ali. E o diretor de obras é aquele cara. Ele foi para imersão, né? Foi para imersão. Aí ele não precisa. Tipo assim, ele não quer ver cara, firula. Ele ficou encantado. Encantado. Ele foi com preconceito de firula, né? Então, assim, aquele cara que é mão na massa ali mesmo. Assim, fazer ele o negócio acontecer. Bem feito, bem estruturado, sai daqui com um monte de insights, sai com um monte de pensamento. Então ele saiu totalmente assim. E é muito engraçado que ele falalo pra gente, né? Nossa, eu fui lá, mas... No primeiro dia, à noite, ele falou, vou pra ser sincero, quando você me chamou, eu pensei, é aquilo, né? Eu pensei, vai ser aqueles oba-oba. E aí... Mas ele foi, né? O chefe tá mandando. Obedeceu, né? E aí, nossa, ele estava encantado, né, Denis? Com conteúdo e tal, conteúdo prático, conteúdo para mexer ponteiro, sabe? Eu falei isso hoje, eu postei agora. No Brasil é muito fácil se diferenciar. Toda vez que eu falo isso, gera até uma polêmica. Não, eu concordo totalmente com você. É muito fácil se diferenciar. Sabe o que acontece? É porque a gente atrapalha o processo já prometendo demais no momento da venda. Às vezes a pessoa, para fazer a venda, ela quer prometer tanto, que se coloca quase numa sinuca de bico. Ela fica encurralada porque ela prometeu tanto para vender que agora tem que entregar. E a melhor venda é aquela que tu só promete o suficiente para tu vender, pô. Tu promete o suficiente para tu vender. Depois disso, se tu entrega um pouco mais do que tu prometeu, nossa, tu vai ser o iluminado na terra. Satisfação é isso, é você entregar para o seu cliente um pouco mais do que ele esperava receber. Sim. É o ping-pong que você foi lá... Ping-pong não, Miguel Dina, desculpa. O tênis de mesa que você foi lá presencialmente entregar
não precisava disso, casa já estava paga, eu já estava lá, a mobília já estava entregue. Vocês foram lá entregar o tênis de mesa do Miguel Dina. Você não precisava fazer isso. Você podia até ter mandado alguém para fazer isso. Não, mas ao fazer isso, vocês entregaram algo além do que eu esperava receber. E isso é algo intangível, imaterial, para várias outras coisas, inclusive para o nosso relacionamento aqui, como... Não vou dizer como cliente e fornecedor, mas como amigos, pessoas, né? Como pessoas, Sim. né? Mas, Isso que eu ia comentar mesmo, assim, que o tênis de aquele mesa era uma contato coisa pessoal. importante pro Miguel. Ele contou ali pra gente tudo que ele fazia no tênis de mesa. E a gente falou, não, tem que ser a gente. Não pode ninguém derrubar essa mesa. Não O pode Miguel falou assim, ó, ninguém. pode comprar casa onde vocês quiserem, mas tem que ter uma mesa de ping-pong, de tênis de mesa. Era a única condição Aí a dele. gente falou, não dá pra mandar ninguém, não. Tem que ser a gente. E foi super legal, que foi mais um momento que nem o PV falou, de contato, tava as crianças ali, depois de um dia cansativo, exausto, mas que a gente pôde ver lá o PV com a camisa suja ali, não sei se era sorvete que tinha derrubado, foi super legal. Ó. Foi. Tava voltando do jantar com criança. Putz, ali eu tava no fim do dia daquele jeito, né? Daquele jeito. Então, a dica que eu dou para qualquer pessoa, e aqui, ó, não é só para empresário, não, é para você que é colaborador, para você que é pai, para você que é esposa, para você que é marido. Se você entrega um pouquinho a mais do que a pessoa está esperando, eu acho que além disso ser quase como um carinho, né? Sim. Quase como um capricho, no sentido bom da palavra, de ser caprichoso, é inteligente. É inteligente fazer, porque isso volta a seu favor. Mas no Brasil, a gente... por que é fácil de se destacar, né? A gente vê... A gente sempre dá o exemplo do garçom, né? Nos Estados Unidos, o garçom atendendo 8 mesas. No Brasil, você tá na mesa, tem 3 garçons conversando, você não está sendo atendido, né? E aí, o cara que começa a atender as mesas direito, ele vira gerente. Vira. Né? Rapidinho. Outro dia, no apartamento que a gente tem aqui no Brasil, a gente foi receber uma visita... E aí tinha várias pessoas ali muito mal-humoradas na portaria e tal, né? E aí a visita chegou e as pessoas mal-humoradas. No outro dia a visita voltou e tinha uma pessoa bem-humorada. E ela falou assim, nossa, a pessoa hoje da portaria foi tão simpática, né? As de ontem foram todas mal-educadas. Eu falei assim, logo ela vai virar supervisora da portaria, sabe? Olha, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tô com essa voz péssima, porque eu tava com febre domingo e ontem. Eu tava tão corrido que eu não consegui nem ir na emergência. Eu entrei no aplicativo do plano de saúde numa consulta, na teleconsulta. E foi excelente a experiência. Eu nunca tinha feito uma teleconsulta. Cara, na correria eu não vou conseguir, mas eu preciso pelo menos de um remédio para minha garganta melhorar e eu não sei qual tomar. Então, vou aqui. Cheguei lá, fiquei esperando 15 minutinhos, já veio a médica super animada, atenciosa, fez coisas lá que eu nem sabia que dava para fazer, olhar a garganta à distância, nem sabia. Foi uma experiência bacana. Falei, pô, que legal. Mandou na hora já a receita. Eu já gostei. Mas e se? E não precisa nem de tecnologia para isso. Se você é um médico que está lá no seu escritório, você pode mandar a sua assistente fazer isso no 1x1 aqui, ó, no WhatsApp, no Ctrl-C, Ctrl-V. Se hoje chega só uma mensagem genérica, senhor Paulo, ou caro cliente, você conseguiu tomar as medicações que você recebeu na receita ontem? Diga sim ou não. E depois, se não, vem um porquê, como é que eu posso ajudar, algo nesse sentido. Sim. Como que eu estaria feliz e satisfeito de falar isso, entendeu? Sim. E é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Esse plano de saúde poderia fazer, é só apertar um botão. Só que já é uma jornada. A médica... Qualquer pessoa pode fazer isso. Por que não faz? Sim. Porque não está pensando em dar algo a mais. Mas não está pensando... Sabe por que não está pensando? Porque as pessoas querem transformar isso num processo. E se ela só se preocupasse verdadeiramente com o cliente, isso automaticamente vai brotando essas ideias na sua cabeça. Se importe verdadeiramente com o cliente. Sim. Que isso automaticamente vai brotando na sua cabeça, essas ideias. Legal. E é o que você falou, né? Por que você não coloca lá 3 passos? Porque você se importa com o cliente, né? Porque você sabe que para um vai ser 19, para o outro vai ser 1, para outro é impossível. Porque você se importa com a pessoa que vai assistir, né? Porque senão você vai lá dar 3 passos ali, os que você acha que isso aqui é mais importante, e grava. Exatamente, exatamente. Né? Cara, vou fazer uma pergunta aqui, totalmente fora do que eu pensei aqui agora. Tá? O PV, ele trabalha
constantemente ali muito próximo do Lázaro. Aham. Né? E Lázaro do Carmo. o Lázaro do Carmo é uma figura assim... Figura total. Total. Uma coisa que já está super bombando na internet, né? Aham. Como é que foi assim, esse entrosamento? Como é que é o dia a dia? Ou conta uma história engraçada. Daqui a pouco ele vai estar com a gente nos próximos podcasts. Mas Uma história engraçada. O Lázaro é tiro, porrada e bomba, né? Então, uma história engraçada. Foi assim que a gente se conheceu. O Lázaro já começou. Tava eu, o Raduan, era aniversário dele, a gente não sabia. A irmã dele fez a ponte por uma coincidência, porque a gente já conhecia a irmã dele, por uma coincidência logística de estarmos em São Paulo, não morava aqui. Eu, o Raduan e ela fez esse encontro acontecer. E assim, já de cara, ele já ali na mesa, ele já começou a fazer vários testes mesmo, fazendo perguntas, afirmações, pra gente ver se a gente caía. Ele acha que eu não notei, Lázaro, mas eu notei, tá? Ele soltou vários, então quer dizer que quando isso acontece, a gente toma essa decisão? Não. Parecia uma entrevista ali. E acho que foi, mas não sei por quê. Ali. Porque eu não estava nem comprando nada dele e nem o inverso. Mas eu tinha um convite para fazer, que era levar ele para um grupo de empresários que a gente tinha em Fortaleza. Ainda tem, mudou de nome, né? Ele virou Obsessão em Negócio. E a gente trouxe ele para ele conhecer esse mercado e ele ficou fascinado porque viu que fora do eixo Rio-São Paulo existiam outros grandes empresários Sim. por aí, né? Ele com certeza ele já sabia que existia, mas lá ele passou a conhecer de fato estes seres humanos, esses empresários fora do eixo em São Paulo. Eu acho que uma das coisas mais engraçadas é porque ele tem um ritmo forte e acho que duas coisas que ele não esperava. Que a gente tivesse um ritmo forte tão quanto, que ele até fala, porra, tu me enche o saco, bicho. Tu me liga aqui direto. Eu, bicho, bora, cadê aquele negócio? Porque, né? Ele tem um ritmo alto, eu tenho um ritmo alto, eu tenho minhas metas, e se ele é uma das pessoas que eu preciso fazer girar para que coisas aconteçam, eu vou fazer também. E o inverso. Paulo, cadê aquilo ali? Cara, isso aqui não deu para avançar. Porra, não deu para avançar. Cara, não deu. Eu fazia isso, eu fazia aquilo lá, porque realmente... mas tinha que dar e ter dado. Então, beleza. Então, me libera isso aqui também. Então, sempre foi uma troca muito, muito, muito plena. E até de confiança, de guardas baixas mesmo. Então, assim, eu confio plenamente. Ele é um cara que é fiel a gente, né? Eu digo PWR, que a gente é fiel a ele. E de bastidor, putz, ele é um personagem, cara. É melhor eu contar fora das câmeras, porque é de rir, mas é de chorar também. E a maioria é constrangedora. E é legal de ver assim, essa sintonia que vocês dois têm. É muito legal. Eu vou trazer um tipo de bastidor aqui, você, assim, que é mais para te divertir, para finalizar aqui, que já está do nosso tempo. Que já, poxa, PV vai ter ou não vai ter os 6 gominhos? 4, calma. 4. Então, vamos lá. Lázaro me desafiou, falou o seguinte, desafio tu botar um shape até o final do ano. Pô, até o final do ano botar shape? Poxa, vamos lá. É fácil. Perder peso e melhorar percentual de gordura é fácil. Eu realmente, por falta de vergonha na cara, não estava priorizando e não justifica. Eu simplesmente não priorizei. Até porque o básico bem feito faz isso acontecer. Só que aí, para complicar, ele colocou, não é perder peso e ter um percentual de gordura aceitável. É meter de 4 a 6 gominhos na barriga. Eu falei, pô, aí complica. Porque tem genética, tem uma série de outras coisas mais difíceis. Eu falei, poxa, eu cocei a cabeça. E aí, se eu fui ingênuo, burro ou ousado, eu não sei. Mas eu apertei a mão e tem dinheiro na mesa, né? Tem dinheiro na minha aposta. Quanto vale essa aposta aí, PV? Abre o jogo aí. Quer que fale mesmo? Opa! Eu não falo em lugar nenhum, mas vou... Tá. Eu tô sabendo já, mas eu queria que você falasse. Fala aí. Tá. Te apostou 50 mil reais que eu não colocaria... 12.500 por gominho. Pelo menos 4 gominhos aqui. Eu falei, poxa... Percentual de gordura e peso, eu acho que em 3 meses dá certo tranquilamente. Até porque aqui em termos de IMC, tá mesmo que não pareça, mas tá lá. Se você bota esse peso lá no IMC, dá obeso. Então, de obeso para obeso, e não se ofendam, eu vou dizer o seguinte: é difícil se manter, emagrecer, mas eu acho que é mais difícil se manter gordo. Tem um trabalho grande para você ficar gordo, porque você tem que evitar muita coisa, você tem que manter uma ingestão calórica alta. Tanto que para qualquer pessoa que começa a fazer o básico, você começa a perder logo no começo peso de forma acelerada.
Então, eu não estou falando ali daquele desinchaço que tem na primeira semana. Aquele, sei lá, 1, 2 ou 3 quilos que você perde, que você não perdeu. Foi um desinchaço de líquido que você perdeu. Mas só de tirar os excessos. Come o basiquinho bem feito. Arroz, feijão, um frango, uma salada, uma carne. Como uma sobremesazinha porcionada. Final de semana, bota energia para dentro no sentido de fazer exercício físico. Poxa, no instante já meu shape, vamos dizer assim, básico, já mudou totalmente em 2 semanas e meia, basicamente. Imagina se eu trouxer especialista para o assunto que eu vou trazer, nutricionista e personal trainer. Se eu trouxer ferramentas que esses especialistas vão trazer, que é uma suplementação melhor, uma estratégia melhor de ingestão calórica, uma estratégia melhor de exercício. E se eu fizer alta performance disso? E como esse projeto chamado Shape, até o final do ano, é para tudo nas empresas, né? É para o projeto de empresa, é para o projeto de pai, é para o projeto de marido. Sempre tem essas 3 fases. Básico bem feito, trazer especialistas e alta performance. PV, É isso aí. você se colocou numa condição que agora você vai colocar toda a sua metodologia e vai ter que dar certo agora, cara. Vai ter que dar certo, não vai ter desculpinha, né? Se eu não conseguir, quer dizer, não, eu vou conseguir. Mas se isso acontecesse, o máximo que eu posso falar é os motivos pelo qual falhei tentando acertar. Mas não, vai dar certo. O Lázaro vai perder 50 mil. Sim. Lázaro, pode Eu passar o devia ter cheque. colocado em dólar, né? Que pelo menos valoriza também. Que vacilo. Acho que dá tempo ainda. PV, você é sempre muito direto, né? E essa é uma coisa que a gente gosta muito. Acho que empresário, no geral, gosta muito, né? Desse sem firula. Você é muito direto. E como é Isso que... é bom, mas isso é ruim, porque às vezes isso que eu ia os perguntar. seres humanos não estão estão preparados. É isso que eu ia perguntar. Se Não você... tá. Como é que as pessoas lidam com isso, se de repente não tem gente, porque a gente passou por um período, ainda está passando, talvez, por uma geração um pouco melindrosa, né? Tem uma frase que está virando um mantra, até porque a Capital Upgrade está crescendo bastante. Então, a gente está contratando mais pessoas do que estão dentro dela. Então, imagina o seguinte, eu tenho X pessoas, passa 4 meses, eu contratei 2X. Então, ou seja, os veteranos, que nem eram veteranos assim, eu tenho o dobro de novatos comparado com os veteranos. Sim. Então, a chance da cultura dos novatos, se não tiver feito essa adaptação, se não tiver feito esse fit cultural, se não tiver feito esse cuidado para colocar esses novatos dentro, a chance deles impactarem, mudarem ou ameaçarem aquela cultura que está instalada, ela é alta. E a cultura que a gente quer instalar é uma cultura que é sem milindres. Só que as pessoas entendem sem milindres, muitas vezes, como sem respeito, não é isso? Não. Só que, quando você traz os 100 milímetros para quem não está acostumado, e esse é meu mantra, hoje, que eu tenho falado muito, eu tenho feito quase como um pedir de desculpas e licença antes. Ó, pessoal, vou falar aqui com vocês agora. Então, não confundam objetividade com agressividade, porque às vezes você fala o seguinte, ó, isso aqui eu não gostei, isso aqui era para ser melhor, por favor, não faça mais isso. E, ó, da próxima vez, ó, sério, da próxima vez, jamais traga essa informação antes de trazer essa. Se você fala desse jeito, aí as pessoas se chateiam, se ofendem, acham que estão sendo, não vou dizer que humilhadas, mas você vê que as pessoas sentiram, né? Sim. Que sentem. Fala, poxa, tá. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter, porque o mundo ele é melindrado, o mundo vive o politicamente correto, e quando você tira as pessoas desse mundo para ela viver um ambiente que tem uma cultura... Porque às vezes ela tem essa cultura ainda, mas ela precisa de um... Sabe quando você compra peixe e você traz ele dentro do saquinho e tem que deixar ele dentro do aquário antes de soltar ele para as temperaturas da água de dentro do saco ficar adequada com a água do aquário para não ter choque térmico? Então, eu tenho notado que a gente está tendo que fazer um pouco disso para ir adequando a temperatura da água dos peixinhos novos antes de soltar no aquário, porque esse mundo sem milindres que a gente é assim, a gente é bem direto, na verdade. É sem firula. E às vezes a pessoa pergunta, qual a tua opinião? Aí eu vou dizer minha opinião, putz, me arrependi. Não era para eu ter dito. Esse negócio de... O turma da RH vai me criticar. Ah, porque tem a técnica do feedback sanduíche. Você já ouviu falar? Sim. Quer falar algo positivo?
falar o que você quer falar, eu penso assim, e falar algo positivo, isso é legal, porque você começa positivo, aí você faz as ponderações. Para mim, isso é esticar uma pauta desnecessariamente. Feedback é uma coisa Transformar simples. em uma hora uma conversa, podia ser 15 minutos. Né? Que podia ser em 15 minutos, e às vezes correndo o risco da pessoa não entender de fato se ela está indo mal. Isso, e só gravar o positivo, né? Pois é. Então, não assim, que você não tenha que reconhecer o positivo. Claro, obviamente. E Mas... eu confesso, eu tenho que melhorar nessa validações dos positivos. Mas, cara, enfim, esse feedback sanduíche não é bom, eu acho, nem para a empresa e nem para a dieta, né? Agora que eu tô com a dieta. Com certeza. Entendeu? A conversa tá boa demais, mas a gente tem que encerrar esse podcast, né? Porque senão o PV tem a gente teria que gravar uma parte 2, eu acho, é. depois, porque o PV tem muito conteúdo, né? Será que quando a gente voltar ano que vem, eu vou estar com mais casos? Então. Vai estar com mais casos e mais gominhos. E com mais gominhos. Putz! Aí eu vejo com o Lázaro pra ele tocar piano aqui, ó. Aí, Lázaro, ó, tá prometido, ó. Próximo podcast, ano que vem, primeiro podcast de 2026, vai ser Lázaro e PV, o Lázaro tocando piano. Pode fazer o seguinte, tema do podcast, Lázaro e seus teclados. Só que ele vai tocar aqui, ó. Viu, Lázaro? E você que tá em casa, se não acompanha o PV nas redes sociais, PV, quais são suas redes sociais? Vai lá no @PauloVPorto. Qualquer mídia social é @PauloVPorto. Lá tem muitos conteúdos do dia a dia prático de gestão. Lá tem muitos assuntos sem milindres e um pouco do que a gente acredita de técnica e filosofia empresarial. PV, você comentou que você ia deixar aqui um presente para quem assistiu o podcast até aqui. Ah, sim, verdade. Ó, a gente tem uma plataforma que tem dezenas de horas de conteúdo. A gente reservou algumas horas de conteúdo que, se eu fosse vender separadamente os conteúdos que a gente está dando aqui de graça, eu acho que soma mais de R$ 1.500 em conteúdos que vão ser disponibilizados para quem chegou até aqui, tá? Então, aqueles que não param no meio do caminho, né? Que quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum, que chegaram até aqui agora, vocês vão notar que em algum lugar que vocês vão definir, não sei se é um link, se é um QR Code, não sei, vocês vão poder já clicar lá e se cadastrar. E se cadastra rápido, porque a gente liberou isso momentaneamente para a audiência aqui do Café The Brokers. Muito obrigado pelo presente para os nossos ouvintes, né? Para a nossa audiência. Queria agradecer demais aqui a sua presença, né? Um pouco mais ter compartilhado com a gente. Mesmo com a agenda cheia. Com a agenda cheia aqui, tendo treinamento hoje, ainda vai sair daqui, vai dar treinamento aqui ainda. E eu queria falar o seguinte, que casa muito com o momento de hoje. Bora correr, porque quem fica parado não sai do lugar. Quero ver gominho aí, hein? Vamos sim, não se preocupe. Meta vai ser batida. Imagina, brigadão, gente. Parabéns. Obrigada por você acompanhar mais um Café The Brokers, né? E não se esqueça de se inscrever no canal.